Você vai assistir agora Viva Unimed. Oferecimento Unicred. O valor de quem cuida e Uniodonto Poços de Caldas. Cuidar da saúde não precisa ser complicado. Muitas vezes, pequenas mudanças no dia a dia podem fazer a diferença. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar aqui neste programa. Informações sobre saúde, prevenção e qualidade de vida para te ajudar a cuidar melhor de si mesmo. E para iniciar este novo projeto, nosso presidente da Unimed Poços de Caldas tem uma mensagem especial para você. Cuidar da saúde é fundamental. E informação de qualidade faz toda a diferença. Foi pensando nisso que a Unimed Poços de Caldas está lançando esse programa que será fantástico, porque trará muita informação, muito cuidado e muita atenção para todos os espectadores. Então nós estamos muito animados e temos certeza que essa aproximação com a comunidade fará toda a diferença daqui para frente. Convido a todos que realmente estejam conosco nessa jornada. Obrigada, doutor. Então, sejam todos muito bem-vindos a esta nova fase da Unimed Poços de Caldas. E neste programa inaugural a gente tem um assunto super especial: mudança de hábitos. Isto porque neste domingo, 12 de abril, é celebrado o Dia Nacional do Mude um Hábito, movimento nacional do Sistema Unimed que busca compartilhar pequenas mudanças que fazem a diferença no dia a dia. E por isso nós recebemos aqui no estúdio a médica cooperada, nutróloga, doutora Natália Nakarato, e também a nossa educadora física, Érica dos Anjos. Meninas, sejam bem-vindas, obrigada por aceitarem estar aqui com a gente hoje. E aí, para a gente começar então esse bate-papo, por que é tão difícil mudar hábitos ou iniciar novos hábitos? Vamos começar, né, falando sobre atividade física. Eu acho que é os dois juntos, né, doutora? Alimentação e atividade física, né? Então as pessoas elas acostumam tudo que é mais fácil, né? Então assim, vai ficando naquela zona de conforto, né? Que é mais gostoso, então é mais gostoso se alimentar do mais prático e é mais gostoso ficar, né, no sofá, ficar descansando, né? As pessoas elas têm essa autodefesa delas, né? É uma forma, né, que a gente relaciona muito, às vezes, com o que a pessoa viveu até então. Na verdade, a gente precisa construir esse novo caminho com ela, né? E essa construção, ela depende um pouco também da gente conseguir entender quais são as principais barreiras para a gente conseguir avançar por elas e montar uma estratégia adequada, né? Então, a gente tem esse costume mesmo de manter os hábitos anteriores que nós tivemos, que nós vivenciamos até então, fomos criados, né? Aprendemos com a nossa família muitas vezes, e aí para fazer toda essa mudança, a gente precisa de um start. E eu acho que é aí que é o principal ponto de impacto e também que a gente consegue muitas vezes, né, otimizar para conseguir trazer uma mudança efetiva, porque esse start precisa vir, né, da própria pessoa, e quando ela já traz esse start, a gente já vê, opa, uma janela nova então se abriu, né? Então a gente precisa aprender a construir esse caminho. Não é um caminho fácil, porque como todos nós seres humanos, a gente tende a voltar a hábitos antigos. Muitas vezes a gente nem percebe que a gente está voltando aos caminhos anteriores, exatamente, né? Mas a gente consegue também progredir quando a gente vai adaptando. Uma das coisas que eu acho muito interessante, né, quando a gente começa num processo de mudança de hábito, é a gente entender, por exemplo, eu estou indo na academia e aí hoje eu não quis ir. Da onde partiu essa resistência? Porque normalmente a gente não tem esse período de reflexão, né? Então eu tive esse ponto de resistência. O que está relacionado a esse ponto? O que será que eu consigo passar
por isso, para eu conseguir alcançar o meu objetivo e continuar a desenvolver esse hábito. Porque um hábito, ele não nasce da noite para o dia. Hoje em dia, nós somos muito imediatistas, né? E querendo logo um retorno das ações que a gente vem fazendo. Mas, na verdade, não, né? A gente precisa parar, refletir e construir esse caminho, que é um caminho que demanda persistência e demanda mudanças diárias. E, às vezes, uma pequena mudança que você faz já impacta em uma continuidade de uma atividade física, uma adaptação alimentar melhor. Doutora, a gente vê muito nas redes sociais até essa questão: para criar um hábito é necessário insistir por pelo menos 21 dias. Verdade ou mito essa estratégia aí dos 21 dias? A gente tem uma variação em literatura, né? Você acha aí de 21 a 60 dias. É verdade. Por quê? Porque a gente tem esse sistema já instalado, né, no nosso cérebro. Então, a gente já tem como funciona o nosso dia a dia. Se a gente não consegue começar a atuar isso diariamente, enfrentar essa barreira que a gente tem diariamente, eu não vou conseguir instituir novos caminhos para mim. Então, tanto para a parte alimentação quanto atividade física, acho que ela vai conseguir até falar melhor do que eu, mas a gente precisa fazer isso diariamente, né? E o mais difícil é isso, é que você precisa fazer diariamente. Então, se você fez 4 dias na semana e os outros 3 você não fez nada, você volta ao hábito anterior, né? E isso é muito difícil. É realmente como se fosse uma reorganização do nosso pensamento, né? Para a gente conseguir dar continuidade. E aí é isso que eu falei sobre a gente identificar quais são os nossos pontos de resistência, né? Porque às vezes o meu ponto de resistência, ele não condiz com o que eu estou querendo alcançar. E se eu consigo identificar isso e trazer para o meu consciente, então eu vou conseguir de uma forma adequada atuar sobre ele. Érica, sobre novos hábitos, novos exercícios, novas atividades, uma pessoa que está aí já há um tempo parada, quer começar, independente da idade, precisa já começar numa atividade intensa para meio que correr atrás do prejuízo, ou a gente começa devagar, às vezes uma caminhada é o suficiente ou não, é necessário aí um treino de força? Como que é essa sua orientação para quem está buscando retomar ou iniciar uma atividade física? Na verdade, as pessoas que estão paradas, tem muita gente que ainda chega nos seus 40 anos e nunca fez uma atividade física, né? E aí ela quer começar, né? Às vezes vai ao médico, os exames já dão todos alterados, aí ela, poxa, agora eu preciso correr atrás, não tem mais para onde fugir, né? Nós, profissionais, né, o que a gente sempre orienta, né, vale muito mais, né, a constância do que a intensidade. Então, não adianta a pessoa querer fazer tudo que não fez lá atrás, querer fazer de uma vez para ter o resultado rápido. Isso não resolve, né? Isso vai causar até, às vezes, um trauma na pessoa, né? Porque ela vai ter que mudar realmente os hábitos dela, a rotina dela, vai ter que se adequar a tudo para que ela consiga manter, né, essa atividade. Então, o que nós orientamos, né? Comece pelo menos 2 vezes na semana, com atividades mais, né, leves, sempre com orientação de um profissional, né? Nunca vai pegar, querer fazer sozinho, querer sair correndo feito um doido para a rua, vou começar a correr, já sair correndo, né? Sempre com orientação. Por quê? Primeiro, por essa questão mesmo de lesão. Segundo, porque a gente sabe que nos primeiros dias de atividade, quando a pessoa é sedentária, então ela começa a fazer uma atividade física, ela sente as dores musculares, que é normal mesmo do corpo, né? Então, às vezes, a pessoa acaba se traumatizando com isso. Então, começa com os exercícios mais 2 vezes na semana, vai, né, colocando isso para o seu corpo, vai fazendo ele entender que agora você está mudando os estímulos dele, né? E a gente sempre orienta, mas tudo vai depender também da idade da pessoa, se a pessoa está com sobrepeso, né? Desculpa, gente. Se ela está com sobrepeso. Então, assim, se ela tem um problema de saúde já, uma pressão alta, uma diabetes, então isso vai depender. Por isso que a gente sempre orienta um profissional, né, da saúde ali, um profissional da área da educação física ali para estar passando as atividades. Uma das desculpas mais comuns que a gente vê, às vezes, na internet, ou até mesmo com membros da família, amigos, tenho certeza que vocês já devem
ter ouvido algo parecido? Para iniciar uma nova atividade, não tem disposição, certeza que a vitamina está baixa, tem alguma coisa ali desregulada. Pode ser, né, doutora, essa questão da falta de vitamina, mas eu queria que você falasse sobre isso, dessa questão de fazer mesmo, né, os exames, verificar, ou nem sempre pode ser uma baixa de vitamina, é o que a gente estava conversando aqui sobre o comodismo mesmo, né, não que necessariamente tenha alguma alteração hormonal ou vitamínica. Hoje, assim, o que a gente vê é que às vezes a gente espera muito ter um ponto para começar, né? Eu acho que isso nunca deve ser um impedimento, entendeu? Então, assim, que nem a Érica falou, comece com uma caminhada, né? E em conjunto passa no médico, vamos dar uma olhada nesses exames, né? Porque, assim, o exame também só alterado sem uma correlação clínica, ele fica muito frustro. A gente nunca trata só exame dentro da medicina, né? A gente precisa entender o que está acontecendo com esse paciente. A disposição é uma coisa que eu acho muito boa da gente discutir. Por quê? Porque quanto menos atividade física você faz, mais indisposto você fica, né? Nós somos seres de mobilização, né? Então, durante todo o nosso desenvolvimento como seres humanos, nós sempre corríamos, fazíamos uma atividade, tanto para sobreviver quanto para outras coisas, né? E a gente chegou num ponto que a gente já não precisa fazer mais essas atividades, mas o nosso organismo ele não entende isso, né? Então, quanto menos ativo eu fico, pior mais esse organismo vai ficando mais parado, vai acostumando com esse estado, e isso traz um cansaço, né? Até porque a atividade física ela tem um impacto muito importante sobre a parte psicológica também. Então, assim, as vitaminas a gente pode olhar, são importantes, mas muitas vezes isso se torna o ponto principal, e na verdade elas acabam sendo coadjuvantes nisso, e não o ponto principal. Então, assim, vitamina você repõe se tiver necessidade e indicação, né? Porque hoje em dia também tem uma febre sobre o uso de polivitamínicos, né? Que a gente sabe que não é bem assim a indicação, mas os demais pontos também precisam ser ajustados, né? Então, assim, tem a vitamina, mas como está a minha alimentação? Como está a minha atividade física, né? Eu costumo falar que, assim, é difícil ter uma pessoa que fala, eu vou para academia hoje, né? A gente, mesmo quem já tem rotina de atividade física, vai porque precisa e porque já fez aquele compromisso, já tem aquele hábito instalado, né? Então, agora falar assim, uma pessoa com uma motivação muito intensa, às vezes a gente fica esperando uma motivação, né? Isso não pode ser o ponto central. Então, quanto mais parado a gente fica, pior tanto para o nosso organismo que acostuma com isso. Até pessoas que trabalham muito paradas, tem estudos que já trazem, né? Que de 1 em 1 hora, o importante é essa pessoa levantar um pouco, caminhar até um certo lugar, nem que seja para pegar uma água, alguma coisa, e Na Uniodonto, nossa missão é cuidar da saúde bucal de quem importa, você e sua família. Há mais de 25 anos em Poços de Caldas, oferecemos planos odontológicos acessíveis e completos, com uma rede de dentistas cooperados comprometidos em levar o melhor atendimento. Ao escolher a Uniodonto, você apoia o cooperativismo e investe em um sorriso mais saudável e confiante. Uniodonto Poços de Caldas, transformando sorrisos desde 1999. Nós conhecemos o valor do tempo, da atenção, da dedicação. Porque também somos da área da saúde. E só quem faz parte de uma instituição financeira cooperativa entende o valor de um modelo em que todos são donos, participam e prosperam juntos. E o valor de ter você aqui junto com a gente, fazendo tudo acontecer.
Unicred, o valor de quem cuida. Voltamos então hoje aqui no programa Viva Unimed, recebendo a doutora Natália Nacarato, ela que é nutróloga da Unimed Poços de Caldas, e também a Érica dos Anjos, nossa educadora física. Doutora, antes do intervalo a gente estava conversando a respeito das vitaminas, dos suplementos. Eu queria que você alertasse a respeito dessas medicações, digamos assim, por conta própria, sem um acompanhamento médico. Eu acho que tanto o acompanhamento médico quanto nutricional tem que ser adequado, né? Hoje o que a gente mais vê, e eu converso muito com os pacientes, assim, no sentido, às vezes eles falam, eu fui na academia, comecei ontem, e aí eu encontrei lá o colega e ele falou, compra o whey. Você tem que comprar o whey. Então parece que é assim, é obrigatório. Já tem uma lista, né, do que tem que fazer. É o whey, creatina. Escreveu na academia, whey, creatina e tudo. Não que sejam suplementações não adequadas, entendeu? Elas são, mas tudo a gente precisa fazer esse acompanhamento. E a mesma coisa de polivitamínico, porque às vezes o paciente tem uma patologia que contraindica, por exemplo, a suplementação de alguma vitamina, né? Ou ele não precisa dessa suplementação, ele já está ingerindo pela parte alimentar. Então, assim, tudo isso tem que ir dentro de um plano. Quando eu penso, por exemplo, o whey protein, eu vou falar dele que é o mais comum aqui, né? Acho que todo mundo já teve em algum momento contato com o whey na vida, então o whey é um excelente suplemento, né? E assim, quando a gente para pensar em suplementação, a gente precisa lembrar, é suplementação, não substituição. Não substitui. Então nós temos, às vezes, né, conversando, gente que fala assim, eu vou substituir o whey pelo almoço. Né? Na verdade, isso não é uma conduta adequada. O whey protein ele vem para complementar. Então, eu tenho uma pessoa que eu estou acompanhando toda a sua atividade física, ela está adequada aos seus hábitos de vida e mais saudáveis, né? E assim, a gente precisa complementar. Eu vejo que ela não consegue ingerir a quantidade adequada de proteína, aí sim ele vai ter uma indicação de um uso de whey. Né? Principalmente, às vezes a gente acaba fazendo mais pós-treino, depende do paciente, assim como se eu pensar em um paciente, por exemplo, que tem alguma alteração renal importante, será que eu posso fazer essa suplementação? Né? Então a gente precisa sempre ir pesando, a creatina a mesma coisa, que tipo de atividade que esse paciente está fazendo, às vezes o paciente está fazendo uma caminhada, está lá whey, creatina e polivitamínico, entendeu? Então assim, tudo tem o seu passo, eu preciso adequar o tipo de atividade física, o tipo alimentar desse paciente, como está essa base alimentar dele, né? Onde eu preciso e se eu preciso, principalmente o se, né? Suplementar esse paciente, né? Então, são passos que, assim, tem que ser individualizado. Às vezes eu vi uma pessoa que vai comigo na academia e ela faz, eu vou fazer. Não é para todo mundo, né? A gente acostumou muito com esses suplementos no nosso dia a dia, porque querendo ou não, para uma rotina corrida, em alguns momentos a gente consegue adequar ele dentro do nosso programa alimentar, né? Mas ele não pode se tornar aquela bengala que eu uso para outras coisas, por exemplo, substituir um almoço, né? Uhum. Érica, a gente estava também comentando aqui a respeito da atividade física. Eu queria que você mencionasse também a atividade como um pilar essencial para alguns tratamentos, além, claro, da prevenção. A gente fala muito aqui da atividade física para combater, né, algumas doenças, falando aí sobre diminuir alguns riscos, mas a gente tem até na Unimed o programa OncoFitness, que é voltado para as pacientes oncológicas, pacientes de maneira geral, né? E aí a gente até se depara com isso, né? A oncologia, às vezes, encontra pacientes no momento de maior vulnerabilidade delas, né? E ainda assim dispostas a praticar atividade física, porque isso traz benefício no tratamento, né? Eu queria que você mencionasse um pouquinho sobre isso. Benefício, e eu falo que até muitas vezes também a parte mental também, né? Então a atividade física, ela contribui muito. A nossa preocupação sempre é também com a perda de massa muscular, né? Principalmente que esses pacientes têm, né? Então, assim, a atividade física, ela vem justamente para isso, né? Para ajudar mesmo. Então, os pacientes que tiveram essa perda muscular durante o tratamento, para que, assim, aos pouquinhos, né, ele vai recuperando isso daí. Porque foram muito recuperar a massa muscular, né? Até queria que você comentasse sobre isso. A massa muscular hoje, ela, assim, é super importante, inclusive até estudos hoje falam que a atividade física, a musculação, ela entra até como prevenção até para o Alzheimer,
né? Então, os nossos músculos, nós precisamos estar com os nossos músculos fortes, né? Porque é o nosso músculo que ele manda no corpo todo, né? Então, articulação, prevenção de articulações, tendões, ligamentos, é força para os ossos, né? Para tudo. Então, a perda da massa muscular hoje, ela traz, assim, muitos problemas na saúde mesmo das pessoas. Então, às vezes, tem gente que elas acham que atividade física, eu vou fazer, eu sempre foco muito nisso. Eu não gosto de musculação, odeio academia. Eu gosto de dançar. Tudo bem, você está fazendo uma atividade física, né? Que bom, que ótimo, você está movimentando o seu corpo, né? Os benefícios da dança também são excelentes, né? Mas as pessoas hoje têm que entender que a musculação ela é necessária. Então eu falo que a musculação ela entra aí como o número 1 para tudo, como prevenção das doenças, inclusive como prevenção de lesões também, que hoje também as pessoas também estão muito assim, fazendo atividades mais intensas, né? Corrida, por exemplo. Então pessoas que não fazem a musculação, elas têm lesões sim também. Né? E o nosso programa lá, voltando, né, que você tinha mencionado sobre o nosso programa da Oncofitness, é maravilhoso, porque nós trabalhamos com uma equipe toda, né? Então, temos a doutora Melina, que está trabalhando com os pacientes lá, e tem toda a equipe, a nutricionista, psicólogo, né, físio, e depois, quando o paciente já está liberado, né, já vai lá para atividade física. E a gente tem um trabalho também, às vezes, que antecede, né, a quimioterapia, durante a quimioterapia e pós também o tratamento. Então, assim, elas falam que os benefícios são excelentes, né? A mudança que dá no corpo e a mudança que dá na saúde, e principalmente a disposição, né? Porque o medicamento, a doutora sabe dizer melhor que eu o quanto isso interfere no organismo da pessoa, né? E a atividade física, ela vem aí para ajudar a você para você cada vez ir ficando pior, né? Porque o medicamento ajuda numa parte e em outra parte também ele prejudica um pouquinho, né? É muito agressivo. Principalmente paciente oncológico também, né? A gente vê que quanto mais musculatura tem, esse paciente ele tem uma melhor resposta ao tratamento, né? A parte imunológica também dele fica mais sustentada. Então, assim, os benefícios estão muito relacionados mais até à saúde do que à estética, né, desse paciente. Sim. E aí é importante isso mesmo da gente focar, né, que nem a Érica falou, porque você vai desenvolver, você vai garantir que esse paciente, por exemplo, tenha menos efeitos colaterais. Né? A gente sabe que o paciente que já chega desnutrido, com baixa massa muscular, ele acaba tendo uma evolução, tanto durante o tratamento, quanto em internações que esse paciente pode vir a ter durante o tratamento, de uma forma pior, né? Então, a gente costuma falar hoje que musculatura é saúde, né? E saúde, assim, não só no sentido de estética, da gente estar lá correndo, mas também de como a gente está respondendo a esse tratamento, né? Que nem a Érica falou, muitas pessoas não gostam de musculação. Mas, assim, entre gostar e ser parte do tratamento, a gente precisa entender que a atividade física ela já está ganhando esse espaço dela ser parte do tratamento, assim como a parte alimentar, né? Então, acaba sendo, na verdade, não só uma orientação, né, Érica? Acaba sendo mesmo como uma necessidade, né? E pensando na própria evolução da doença e na melhora. Lógico que, assim, que nem a Érica falou, a gente não vai sair fazendo atividade física sozinho, precisa ter esse acompanhamento, precisa estar liberado, né? Ter todos os requisitos ali preenchidos, mas isso, em coadjuvante com o tratamento, traz uma resposta muito melhor. A gente falou bastante sobre os benefícios e no próximo bloco a gente te orienta como começar então essa mudança de hábitos na sua vida, focando no seu bem-estar. Daqui a pouco. Há 34 anos, nascia em Poços de Caldas um sonho. Levar saúde de qualidade, com cuidado próximo e humano, a toda a comunidade. Fundamos a Unimed no sentido de ter uma medicina mais justa, tanto para os pacientes quanto para os médicos. Todos nós tínhamos em comum uma coisa assim fundamental,
aquela ânsia, aquela procura de encontrar um diagnóstico para o nosso paciente. Toda a vida o pensamento foi trabalhar de olho no futuro, para poder achar o que temos de melhor para poder oferecer aos nossos pacientes de uma maneira justa e de coração. Hoje, 34 anos depois, celebramos um ano histórico. Inauguramos a ampliação do Hospital Unimed Poços. Criamos nosso serviço de imagem, com ressonância e tomografia. Colocamos em funcionamento o Laboratório Unimed. E já somos mais de 44 mil beneficiários confiando em nosso cuidado. Que o cuidado é baseado em ciência, ética e responsabilidade. É contar com uma estrutura que oferece suporte ao profissional e segurança ao paciente. Eu considero o atendimento da Unimed muito bom. Eu sou da Unimed há muitos anos e me considero muito acolhida. Eu me sinto muito bem aqui na Unimed. Eu sou muito feliz e muito grata por poder fazer parte da história da Unimed Poços. Eu iniciei minha trajetória aqui na Unimed há 14 anos como estagiária e a Unimed me proporcionou tudo isso. O aprendizado, o crescimento, oportunidade de desenvolvimento. A cada conquista, reafirmamos o nosso propósito: cuidar de pessoas. Porque mais que crescer em estrutura, crescemos em humanidade. Cada novo serviço, cada novo cuidado é para você. Nosso compromisso é sempre inovar, mas nunca esquecendo o essencial: as pessoas. Unimed Poços, 34 anos. E a história ainda só está começando. Estamos de volta agora e trazendo dicas práticas para você começar a se cuidar melhor. Doutora, como então ter essa mudança na alimentação? Bom, uma coisa que ajuda muito é você pegar um dia que você tem um pouquinho mais de tranquilidade, né? Normalmente eu vejo isso nos fins de semana. E aí você conseguir fazer a compra que você precisa e já deixar tudo prontinho, a alimentação, pelo menos a parte mais básica, né? Um arroz, um feijão, a gente vai fazendo as marmitinhas, deixar tudo pronto para a gente conseguir uma parte congelar, a outra a gente conseguir levar no trabalho, que acaba sendo mais saudável do que a gente comer fora, né? Que às vezes tem muito óleo junto, muitos outros componentes. E assim que você conseguir também fazer uma compra nas feiras, né? Feira de rua, então a gente acaba tendo muita disponibilidade de produto, um custo um pouco mais baixo, às vezes que o supermercado também. Então a gente conseguir ir adequando isso à nossa rotina. O importante é a gente conseguir encaixar na nossa rotina, porque se a gente ficar dependendo de um momento muito ótimo, às vezes esse momento nunca vem. E para a atividade física, Érica, o que a pessoa já pode começar a aplicar ou procurar para introduzir aí um pouco dos exercícios no dia a dia? Primeira coisa, ela tem que começar a mudar a rotina dela, né? Então, procurar fazer uma atividade física num horário que ela se sinta mais disposta, né? Começar a se organizar, né? Então, organizar, eu tenho, na minha semana, eu tenho 3 dias na semana que eu estou mais tranquila, organize seus horários, comece sempre com uma atividade que ela sinta prazer em fazer também, que ela goste mais, né? E não aquela atividade, às vezes, que está na moda, ou aquela atividade que está todo mundo fazendo, né? Começar aos poucos. A gente sempre fala, comece aos poucos, né? Porque a intensidade, às vezes, não vai ser legal para a pessoa. Então, começa aos pouquinhos e vai criando esses hábitos diários por dia. Sempre é bom manter uma rotina de horário, né? Para que ela vai se adaptando e se acostumando àquilo. Porque quando a gente deixa muito livre, né, a pessoa às vezes dá preguiça nela, ela fala, mais tarde eu faço, mais tarde eu vou, né? Então é bom ela ter primeiro os horários dela estipulados certinho. Eu vou tirar 1 hora para fazer essa atividade 2, 3 vezes na semana, né? Vai ser sempre assim o horário, é mais fácil dela conseguir dar sequência. E aqui destacando que a Unimed Poços possui ali o espaço multifuncional que oferece atividades físicas de forma gratuita, sem nenhum custo adicional para os beneficiários da Unimed, justamente para já incentivar essa questão da atividade física.
Meninas, muito obrigada por terem aceito o convite, por compartilharem com a gente aqui um pouco do conhecimento de vocês. O tempo passa muito rápido, então eu espero que vocês retornem outras oportunidades, falando mais sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. Muito obrigada. A gente que agradece o convite, obrigada. Foi muito proveitoso. É isso daí, né, doutora? E deixando sempre a pergunta aí no ar, né? Como você deseja envelhecer? Exatamente. Né? Eu acho que é o principal ponto, né? Então, meninas, muito obrigada. Nosso próximo encontro, então, é sempre aos sábados, às 18 horas, aqui na telinha da TV Poços e também nas nossas redes sociais, tanto da Unimed Poços de Caldas, quanto do programa Viva Unimed. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado. Você assistiu Viva Unimed. Oferecimento Unicred. O valor de quem cuida e Uniodonto Poços de Caldas.